O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a costura de um acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a aprovação de uma PEC que amplia a autonomia do Banco Central. O David tem mais informações a respeito desse possível acordo para a gente. Como estão essas costuras, então, David? Pois é, o Campos Neto ele já tem dialogado com o Congresso, né, sobre essa proposta de emenda à Constituição para que o Banco Central tenha mais autonomia, tanto técnica quanto financeira, enfim, autonomia total praticamente para que possa agir e trabalhar. E vem dialogando também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que tudo isso aconteça. Ele concedeu uma entrevista exclusiva à Folha de São Paulo à jornalista Adriana Fernandes e falou sobre diversos aspectos, entre eles que de 3 anos para cá, com aquela medida da gestão ainda do Bolsonaro, o Banco Central ganhou sim mais autonomia, mas é preciso mais. Segundo ele, 90% dos bancos centrais existentes em outros países já têm essa autonomia, essa força para que possa atuar, e ele também deseja que isso aconteça aqui no Brasil por meio do Banco Central brasileiro. Então, essas medidas que o Campos Neto está reivindicando é para que justamente as ações tenham efetividade, e ele falou que não vai fazer nada à revelia, que tudo vai ser aberto ao diálogo para que eles possam trabalhar em conjunto com o governo, mas as medidas elas precisam ser autônomas, ou seja, o Banco Central realmente ter a decisão. Por exemplo, no começo do ano a gente falou bastante sobre isso, né, que o governo Lula criticava bastante, até o próprio presidente quanto o ministro da Fazenda, sobre a elevação das taxas de juros, a taxa Selic, uma medida do Campos Neto para tentar controlar a inflação, à medida que a economia não melhorava, e diante disso, então, foram diversas rusgas que o Campos Neto teve com o governo federal. Então, ele defende essa autonomia para que possa atuar. A jornalista também perguntou nessa entrevista sobre uma fala recente de Campos Neto de que o Banco Central estaria derretendo, porque a gente mostrou também aqui na Jovem Pan News, né, que os servidores do banco estão nesse processo de greve, estão reivindicando melhores salários, melhores posições também quanto a alguns cargos, e o Campos Neto também defende essa questão, dizendo que por isso que é necessária a economia, a autonomia financeira para que eles possam atuar. Então, diante disso, segundo ele, a situação tem tudo para ser controlada em relação a essa greve, mas eles estão sofrendo, assim como outras instituições também, um processo de saída desses servidores. Estão indo para a iniciativa privada, até mesmo cargo de comissão estão sendo descomissionados, então realmente eles estão sofrendo com isso. E atrapalha os projetos do banco, como por exemplo o Drex, que é a moeda digital, que eles estão costurando essa moeda digital, fazendo esse projeto para que ele possa avançar. E essa situação, esse movimento grevista, né? Aquela situação às vezes dos servidores não satisfeitos, acabam os projetos ficando mais travados para que possam seguir. Então, nessa entrevista concedida à Folha de São Paulo, o Campos Neto falou sobre essas diferentes situações, mas defendendo principalmente a autonomia do Banco Central, viu, pessoal? Muito obrigada pelas informações, David. Até já. Vamos falar mais uma vez com o Zé Maria Trindade. Zé, imagino que a Haddad fica numa situação delicada, né? O banco conquistou a autonomia operacional em 2021, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora Campos Neto costura um acordo com o Haddad para que haja uma ampliação dessa autonomia, que seja também uma autonomia financeira, orçamentária, para dar mais liberdade de atuação do Banco Central. Só que a gente sabe que tem muitos parlamentares, tem muitos integrantes do governo e do PT que são contra, inclusive a essa autonomia. Tem projeto de lei, parece, no Congresso que pretende desfazer essa autonomia de 2021. Como o Haddad deve lidar com essa situação? Pois é, olha, Lívia, o PT votou a favor desse projeto, né, não é uma independência, é uma autonomia do Banco Central, e agora Campos Neto tenta exatamente uma independência, é quase uma independência do Banco Central. O Banco Central hoje funciona como uma autarquia, na verdade, como uma agência reguladora, e é responsável pela moeda brasileira, política cambial, e é um ponto muito importante. As críticas duras do governo Lula ao presidente do Banco Central não era nem uma metodologia, mas sim ao presidente do Banco Central, e isso é normal. Veja bem que agora, no próximo ano, o presidente Lula vai indicar o novo presidente do Banco Central, já indicou dois diretores.
Imagine se o presidente Lula indique a Dilma Rousseff. Ela assumiria a presidência do Banco Central. E 2 anos no futuro governo, que pode ser, por exemplo, outro governo, vamos colocar aqui o Tarcísio, presidente do Brasil, terá que conviver com 2 anos com a Dilma na presidência do Banco Central. Então, há um equilíbrio nisso aí. E o PT votou para esta autonomia do Banco Central. Essa autonomia distancia as decisões técnicas para garantir a moeda de decisões políticas para manipular dados ou, por exemplo, gerir ali a política cambial que impacta fortemente o nosso dia a dia. Então, a ideia é aumentar mesmo esta independência do Banco Central. Esse acordo é possível, né? Fernando Haddad está apoiado por vários deputados, inclusive alguns liberais, que entendem que é preciso apoiar o Fernando Haddad, porque as ideias dele são melhores do que a do núcleo duro do governo. Então é melhor fortalecer o Fernando Haddad do que deixar outra decisão do núcleo duro do governo. Isso é importantíssimo. Milei foi eleito na Argentina defendendo simplesmente a extinção do Banco Central. Isso não é novidade. Nos Estados Unidos há essa proposta de extinção e deixar a moeda seguir livremente, né? Mas por aqui não se fala ainda em extinção e sim um aumento da autonomia, inclusive administrativa, do Banco Central. Portanto, é possível sim esse acordo.